Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Uma perguntinha que ficou no café da manhã foi a seguinte: digamos que eu queira vender uma call a descoberto numa região de resistência. Eu tinha a intenção de operar a ação na ponta vendida, mas por que não fazer isso através de uma venda descoberta de call? O risco não seria parecido? Claro, eu não quero me alavancar e eu vou botar o mesmo tipo de stop que eu botaria no aluguel. Vamos ver isso. Bom, ponto número 1. Opções por natureza são mais alavancadas do que as ações. Tá? Se você calcular o. Caramba, como é o nome da letra? O ômega. Tá. Se você calcular o ômega de uma opção, você vai ver que ele dá aí em geral. Tá? O ômega é o nível de alavancagem natural que uma opção tem. Ele vai dar em geral entre 8 e 12, por aí. Girando em torno de 10. Na imensa maioria das vezes vai ficar nesse número. Isso quer dizer o seguinte: se uma ação subir 1%, deixa eu parar que tem um cachorro latindo aqui que está enchendo meu saco. Então isso quer dizer o seguinte, nesse exemplo que eu dei, se o ômega for de 10, se a ação subir 1%, a sua opção vai subir 10%, porque ela tem um ômega de 10. Se a ação subir 5%, a sua opção vai subir 50%. Tá? Então a coisa funciona nesse ritmo. Um detalhe, conforme a opção se mexe, tá, em relação ao strike, quanto mais ela vai se tornando distante do strike, conforme o ativo vai subindo, você está numa call, mais ela vai ficando ITM, mais o delta da opção vai aumentando. Tá? Observem aqui, nessa visão aqui, esse aqui é o OpLab, uma plataforma profissional de opções. Quem tiver interesse em contratar o OpLab, quiser testar pelo menos, tem um link aí embaixo na descrição que te dá 30 e tantos dias de autorização para você testar de graça. Se você gostar, e depois você ainda tem um descontinho se você assinar. Observe então que a volatilidade das opções, ela não é linear, ela não é constante, mas linear, ela não é constante nem linear. As opções aqui, ó, essas são as ATM. Elas têm esse nível de volatilidade, 37 e pouco. Na medida em que ela se afasta desse ponto, que ela vai se tornando cada vez mais ITM, o delta vai aumentando, a volatilidade aumenta. Isso é um princípio que eu já mostrei isso em outros vídeos. É um princípio que vem dessa curva aqui. Isso aqui é uma curva Smile. Tá? Essa aqui vermelhinha é ideal. Mas pensa essa curva aqui verde, que está aqui muito bagunçado, mas na medida em que a, a opção se torna cada vez mais ITM, a volatilidade vai aumentando. Faz parte naturalmente do processo das opções. Isso é uma característica. Logo, a sua volatilidade vai aumentar. Ok? Então, guarde essa informação. Ora, vamos supor que o cara queira fazer isso em Vale. Estou usando aqui Vale como exemplo. Então, ele está aqui em Vale e a Vale, ele pensou assim, olha, aqui em 76 tem a média de 200 e eu vou operar ela como resistência. Então, eu vou operar ela como resistência. E se der em 80, eu stopo. Se ele fosse vender a ação, ele ia fazer o mesmo. Ele ia falar, poxa, passou aqui de 80, eu vendo a ação, ou melhor, eu recompro a ação, estopo a minha operação vendida, vendo ela aqui e tento faturar o que der. Tá bom? Então essa era a posição que o cara tinha se ele fosse fazer em ações. Em opções ele vai tentar fazer uma coisa mais ou menos parecida. Ele vai tentar negociar isso aqui, vender aqui. Se for a 80 ele estopa e vamos ver o quanto é que ele fatura. Tá? Então, ó, 76 quanto? E 60. 76 e 60 era o preço que o cara estava negociando. Então ele ia vender a ação ali. Naquela ocasião, quando bateu naquele preço. Aí ele fala assim, bom, eu vou vender aqui. Tá? Então ele está posicionado com, vamos botar 1.000 para facilitar, só para facilitar as contas, tá, galera? Ele vai faturar R$ 850 agora. Show de bola? Certo? Se a ação subir para 80, ele sai fora. Se bater lá em 80, ele sai fora. Tá? Lembrando, qual a diferença de delta entre essa opção e a de 80? Vamos ver. Aqui está o delta 30. De 80 está em delta 15, 13. Qual a diferença entre esses três aqui? Esse aqui dá 17 de delta.
Tá? Então nós temos que trabalhar que se isso aqui subir, ele vai ter uma mudança de delta aproximadamente equivalente. Então ele vai sair de um delta 30 para uma volatilidade de pelo menos 47, 50, por aí. Desculpa, do equivalente do delta aqui. Mas ele vai se tornar cada vez mais ITM. Tá? Então a volatilidade tende naquela curva ir subindo. Tá? Assim como ela sobe para um lado, sobe para o outro também. Então a volatilidade vai aumentar bastante. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos pegar a calculadora do Black-Scholes e simular esse trade. Vale é J837. Vale J837. Tá ali ela. Então vale 837. Ok? Faltam 7 dias úteis, está tudo aqui desenhadinho e tal, são 1000 opções. E aí nós vamos dar uma olhadinha o que aconteceria se passassem, vamos dizer, uns 3 dias e o preço da ação deslocasse do preço que está agora, nesse exato momento, para cima. R$4. Certo? Então, do preço que ele vendeu para cima, R$4. Então aqui ia bater em R$80. Certo? Não é do preço que está agora, é do preço em relação ao strike dele. Se ele batesse em R$80. Quanto que ele ia ter que pagar a princípio, pelo cálculo teórico, quanto que ele teria que pagar na opção? Para recomprar, para sair fora. Ele teria que pagar R$3,79 e ele recebeu 85 centavos. Então ele teria que dispor de R$2,94 por cada ação, são R$2.940 para recomprar a ação e sair fora. Desculpa, a opção e sair fora. No caso da ação, ele teria tido um prejuízo de R$4. R$4.000 no total. Aí você fala, pô, foi muito melhor. Se eu vendi aqui e R$4 para cima, eu teria 4.000 de prejuízo. E aqui eu só tenho 2.940, é melhor. Em teoria. Em teoria. Vamos ver. Aí acontece o seguinte, a volatilidade muda. Porque as opções têm volatilidade. Se essa volatilidade que estava em 35 passar, por exemplo, para 60, vou botar 60 aqui. Quanto que fica a situação do cara? Bom, agora ele tem que pegar 4,51, que é quanto ele vai pagar para recomprar, e ele tinha recebido 85 centavos. Ele vai ter que botar R$3.660. Ainda está melhor do que a situação do cara aqui. Mas isso é o preço teórico. A gente ainda vai chegar lá. Guardem esses números. R$3.600 com o aumento da volatilidade. Então ele ainda fala, pô, eu teria que pagar 4 do outro jeito. Se eu tivesse vendido exatamente aqui, né? E desse jeito aqui, não. Desse jeito aqui eu estou perdendo só 4. Um outro ponto. Se ele tivesse vendido nesse strike aqui, na hora que estava nesse valor, ele estaria ganhando nesse momento R$3.000. No caso da opção, ele está ganhando só 850. E é tudo que ele poderia ganhar. Ele não tem como ganhar mais do que isso. Tá? São 850. Não tem jeito. É tudo que ele pode ganhar. Na ação, nesse momento, agora, ele estaria ganhando mais ou menos uns R$3.000. Que é uma diferença brutal. 3 vezes mais. Mas vamos ainda supor o seguinte. 3,66 era o número que estava naquela minha continha. Com aumento da volatilidade para 60. Mas a volatilidade pode subir mais. A volatilidade pode subir para 80. Se a volatilidade subir para 80, ele tinha 5,20 menos o 0,85, ele já tem um prejuízo maior do que o do cara. Observa que é o mesmo valor, o mesmo número de stop. Tudo que está mudando é a volatilidade. E o prejuízo dele aumentou bastante. Já está maior do que o cara que tivesse feito o trade aqui. Estão captando? Então,
A volatilidade impacta muito. Aí você fala, mas isso não é comum. Não é que não seja comum, não, tá? Equívoco. Volatilidades como essa são relativamente comuns, especialmente nas opções ITM e especialmente em momentos de instabilidade. Notícias, alguma coisa que aconteça com a ação, tal, e ela de repente dá aquela bombada. A ação faz isso aqui se esse movimento for rápido e houver bastante incerteza de mercado. Isso aqui não é nada incomum. Isso acontece bastante. Não muito tempo atrás, pouco tempo atrás, tem umas 2 semanas, foi antes da eleição, antes do primeiro turno da eleição, as opções da Petro, por exemplo, estavam com volatilidade como essa, tá? Muito, muito elevados. Agora, isso aqui é o valor teórico, tá? Isso aqui é a calculadora de Black-Scholes. A prática não é assim. Vamos botar quanto que está de novo, para você ter uma ideia, quanto que está essa opção, ou quanto que ela deveria valer agora. Cadê? Ela vale J837. Para a gente ter uma noção de quanto de spread está sendo pago nessa opção. Olha, seu valor da ação nesse exato momento, strike, tudo igual e a volatilidade que está sendo negociada agora. A ação, ou melhor, a opção, a call, deveria valer 79 centavos. Todas aquelas contas que nós fizemos, aquele 3,66, aquele 4,25, todos eles foram preço teórico. Esse preço teórico. Porém, se você olhar aqui, o preço teórico dessa opção não bate com o preço real da opção. A opção está sendo negociada por 10 centavos a mais. Aí você fala assim, 10 centavos não é muito. É mais ou menos. 0,89 dividido por 0,79, que é a diferença de preço, te dá 12,75% de spread a mais. Isso aqui é o preço teórico. O preço real é esse. É esse aqui que você vai pagar. 12,65% a mais. Se a gente fizer aquela mesma conta, 3,66 era o valor que o cara tinha falado se a volatilidade não aumentasse muito. Aumentasse só um pouquinho. Né? Ele tinha que pagar. Vamos multiplicar isso aqui por 12,65. A conta já dá acima do que o cara perde com uma ação. Por que esse número aqui, Campos, e não o outro? Porque o 3,66 é o valor teórico. O valor na prática está 12,65 a mais. É de supor que essa proporção se mantenha. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, tal. Mas vamos botar o mesmo número para não ter que chutar. E aí a gente chega aqui, ó. E o cara, naquela melhor das hipóteses, ele já perderia mais do que o cidadão que tivesse vendido a ação e saísse lá em cima. E se fosse a outra alternativa, do 4 e pouquinho, já não lembro, era 4 e pouco. 4 e... não lembro. Vamos botar 4 aqui, 4,30. Não lembro o número, mas não vou botar o número. Mas pensa no outro número, vezes 12,65% a mais. Já subia para 5 e tanto. Portanto, o prejuízo se torna muito maior. Com não muita diferença de volatilidade. Mas pode piorar. Vamos ver o seguinte. Vejam, deixa eu mudar a perspectiva aqui. E vejam a liquidez dessa opção. Boa, 450 mil reais é muita coisa. Se a ação subir bastante, sair de 73 para 80, isso aqui se torna ITM. Observem que a liquidez, dependendo do quanto isso desloque, observa que a liquidez cai muito. E na hora de sair, você pode não conseguir sair. Porque na ação é fácil sair. Na ação você bota a ordem e sai. A liquidez de vale é enorme. A hora que você botar a ação, a não ser que tenha um gap, bota a ação para vender. A não ser que tenha um gap, vai vender naquele preço. Talvez 1 centavo a mais ou a menos, mas vai vender. A opção não. A opção, elas têm um problema de liquidez quando elas se tornam ITM. Então muitas vezes você vai querer sair e não vai ter quem faça trade contigo. Observa a diferença de spread aqui, ó, só são 3 centavos. Entre quem está vendendo e quem está comprando, só 3 centavos. Observa que aqui a diferença já não é de 3 centavos, 12 centavos, mais de 12. Aqui assim, ó, 11 centavos. Aqui, ó, ainda agora estava 50 centavos de spread. Agora aqui, 17, 18. Então, dependendo para onde isso venha, na velocidade que a Vale subir, o quão ITM essa opção fique, o spread pode ser gigante.
e você fala, bom, eu preciso sair, eu tenho que sair, eu não tenho opção, eu tenho que sair. Você vai ter que pagar o que se pedir. E muitas vezes aquele valorzinho que você estava pensando, ele aumenta bastante. Porque você vai ter que pagar ali, ó, 10, 12 centavos a mais do que você estava disposto a pagar, porque é o que tem negociando. É isso ou não fazer o trade. Então, um grande cuidado com esse negócio de venda descoberta. Isso aqui são as formas mais simples. Eu estou falando da forma mais simples. O que eu não estou mostrando para você é o seguinte: e se der um gap? E se der um gap da Vale e ela sair de, vamos dizer, ela chega aqui perto de 74, 75, 76 e no outro dia ela abre com um gap de R$ 5 para cima, vai para 81, 82, uma coisa assim. Não só a volatilidade vai bombar, muita coisa, tá? Como muitas vezes é, a sua opção vai ficar inegociável, porque ela foi lá para dentro do ITM. Esse gap pode ser só de R$ 5 aqui, como eu botei, 4, R$ 5, mas pode ser demais. Tá? Se você olhar a Vale, você vai ver que ela faz gaps às vezes muito intensos. Tá? Seja para cima, seja para baixo. Vales muito grandes. Desculpa, vales não, gaps muito grandes. E se isso acontecer, e eu estou falando de Vale, mas imagina que você fale de Petro, que é uma ação que faz mais gaps ainda. Ou uma outra ação que não seja essa, seja, por exemplo, BBAS e tal, elas fazem também alguns gaps interessantes. Ou então uma outra ação menos líquida ainda. E que a opção seja ainda menos líquida, isso aqui pode dar um gap razoavelmente grande. Sua opção se torna totalmente ITM e você não consegue sair do outro lado. Tá? Se você sair então de Vale para uma outra, como, sei lá, Itaúsa, BBAS, CSNA, são ações que têm opções líquidas e que você consegue montar essa estrutura aqui porque tem a opção líquida, mas se ela deslocar rápido e for para ITM, você não consegue mercado mais para sair. Você vai conseguir sair, tá? Mas você vai ter que meter um spread muito grande. E é aquilo que eu falei, ao invés de vender por, sei lá, R$ 4, você vai ter que vender por 4,50. Porque é o preço, é o que aceitam negociar contigo. Tá? Ou 4,70 ou 4,80 é o preço que tiverem. O preço que tiver. E é o que você vai negociar. Então, extremo cuidado com vendas a descoberto de calls. Tá? Parece um bom negócio. Vou botar 850 pratas no bolso. Dificilmente isso aqui vai dar exercício. Desculpa, exercício não. Vai dar subida muito forte. E eu dificilmente perco. E é verdade. Tá? Boa parte das vezes você não vai perder. Muitas vezes o cara faz esse trade aqui e ganha 7, 8 vezes em seguida. Pá, 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 e o cara vai ganhando 7, 8 vezes. Tal. Quando dá uma perda, em geral, engole todos os prejuízos que o cara teve, todos os lucros que o cara teve e ainda deixa prejuízo. Então, muito cuidado com a tentação que isso aqui dá. É uma tentação muito grande. Fala, pô, esse é dinheiro muito fácil. Esse é um dinheiro muito fácil. Né? E o cara fala, pô, raramente, se você for olhar e você vai olhar e fala, não, aqui não deu, aqui não deu, aqui não deu. Vamos botar que o cara olha aqui no gráfico. Ó, aqui não deu, aqui não deu, aqui não deu. O cara fala, pô, isso aqui é um maná. Pois é, não é um maná. Tanto não é um maná que os bancos não fazem. Não é assim que eles trabalham. Tá? Eu até postei um vídeo falando sobre call a descoberto, sobre vendas a descoberto agora, esses dias. Vale a pena você dar uma olhadinha. De qualquer forma, uma vez que o movimento faça contra, não é raro o cara quebrar. Aí você fala, mas eu não vou alavancar. Eu vou fazer exatamente o mesmo número. Se você fizer exatamente o mesmo número, o trade não fica assim tão ruim. O seu risco é maior? Sim, o seu risco é maior do que na ação. Você arrisca mais para ganhar menos. Porque quem ganhou na ação ganhou muito mais do que você. Mas você arrisca, sim, mais. Mas não é um risco assim absurdo. Por quê? Porque você não alavancou. O ponto é que todo mês você vai começar a ganhar 800 pratas, 1.000, 700, 900. Todo mês você vai ganhar um trocado aqui. É difícil o cara se segurar nas 1.000. Vai por mim. Eu conheço. Eu já estive nos seus chinelos. Aí o cara chega, pô, o que eu tô fazendo com 1.000? Se eu posso fazer com 3.000, ou 4.000, ou 5.000, e pô, eu nunca perco. Só ganho. Só dá ganho. Pô, você olha ali a sua planilha e fala assim, porra, eu tive 17 ganhos direto. Pô, por que nessa vai dar? E o cara vai aumentando devagar. Ele não percebe, mas ele vai aumentando, ele vai aumentando. Quando dá errado,
O cara devolve tudo aquilo que ganhou e muitas vezes quebra. Porque se o cara se distrair ou se deixar levar, ele alavanca mesmo. Então, muito cuidado com isso. Tá? Se você não alavancar em nada, nada, você vai operar, você tem dinheiro para operar 1000 ações, você vai operar 1000 opções. Se eu tenho dinheiro para operar 500 ações, eu vou operar 500 opções. Tudo bem, tudo bem. Não é o pior dos trades, porque você vai ter mais risco, sim, por menor possibilidade de ganho. Não é a melhor das escolhas, mas é uma possibilidade. Porém, se você começar a alavancar, já era. Já era, é a morte do trader. Isso aqui é a principal causa de falência no mercado, em geral, é venda de call descoberto. A causa mais comum de quebra no mercado é a venda de call descoberto, junto com o índice e dólar. Né? O pessoal que fica negociando o índice e dólar no day trade também, eu vou dizer que esses são os mais comuns, mas logo em seguida, quebrar mesmo, é com call a descoberto. O cara vende e quebra. Então, muita atenção nisso aqui. Se for na ação, você tem muito mais chance de ganhar. Muito mais chance de ganhar. Ah, envolve um financeiro maior? Sim, envolve um financeiro maior. Tá? Mas se você está me dizendo que você não vai alavancar, então o financeiro é mais ou menos. Não é razoável. Lembrando que você vai ter que. Né, vamos dizer que aconteça aqui o movimento para lá, mesmo, você está perdido. Você está perdido. Tá? Um movimento como esse aqui. Esse. E você não está na frente do computador por qualquer motivo. Tá com uma febre, tá com gripe, nesse dia você não operou, nesse dia você não abriu o home broker, tá, foi pro hospital, alguém da sua família ficou hospitalizado, qualquer coisa. Essas coisas que acontecem, que a gente nunca pensa. Mas, por uns 2 dias eu fiquei ali tão envolvido naquela situação que eu não vou pensar no assunto. Olha isso aqui. O cara se quebra todo. Muito cuidado, tá, galera? Minha recomendação é jamais opere call a descoberto. Essa é a recomendação, não só minha, mas de todas as pessoas que operam opções de forma séria. Entretanto, dito isso, se você não alavancar mesmo, não é o pior dos trades. Há coisas piores. Mas operar na ação é melhor, porque você ganharia, por exemplo, aqui muito mais do que você ganhou se fez o negócio com a call. Não compensa, financeiramente não compensa. Você tá fazendo, pensa que você está fazendo um trade com um stop, nesse caso que eu botei aqui, de R$4 para um alvo de 85 centavos. Tá? Então não é um bom trade. Se você tivesse falado assim, eu vou fazer um trade agora, comprado mesmo, numa ação, qual o alvo? 85 centavos. Qual o stop? R$4. Pô, eu não vou fazer esse trade. Mas é o que você estaria fazendo aqui. Nesse caso específico que eu botei, R$4 para 85 de ganho. É o máximo que você pode ganhar. São trades matematicamente muito ruins. Mas a resposta era essa. Tá bem? Um grande abraço e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.